Entramos agora, gente, na revisão de literatura, nosso item 3, né, da seleção aí dos itens que fazem parte do processo de pesquisa. Agora, aqui nesse item 3, temos por objetivo responder a seguinte pergunta: como proceder para se desenvolver uma revisão de literatura? Vejam que nós já passamos pelo item 1, que foi a seleção e delimitação do tema, né? O item 2, que é definir os objetivos e ou hipóteses que serão estudadas no decorrer do trabalho. E, gente, esses dois primeiros itens são extremamente importantes, né? Isso como preâmbulo aqui para a nossa revisão de literatura, eles vão nortear a nossa revisão de literatura. Então, imaginem vocês que vocês definem um tema, definem objetivos de trabalho. Essa definição vai nortear, vai encaminhar a sua revisão de literatura, e quando você começa o desenvolvimento da pesquisa, você eventualmente descobre que os dados que você precisava para a sua pesquisa não podem lhe ser fornecidos, porque a organização não pode abrir, são dados eventualmente que não podem vir a público. Portanto, vejam, se isso acontecer, todo o trabalho de revisão de literatura, definição de objetivos, etc., estaria perdido. Ok? Portanto, muita preocupação, deem a importância devida aos dois primeiros itens do nosso processo de pesquisa. Bem, revisão de literatura, fundamentação teórica relacionada ao tema e ao problema de pesquisa. A literatura publicada permite que se elabore uma estruturação conceitual. Você já traz como pano de fundo do seu estudo aquilo que os autores já definiram, já estudaram e já registraram em livros, registraram em monografias, em artigos científicos, né? E essa estrutura conceitual dará sustentação ao desenvolvimento da sua pesquisa. Permite um mapeamento de quem já escreveu e o que já foi escrito sobre a temática em epígrafe. E muitas vezes, se você nos seus estudos descobre, vamos dar um exemplo aqui, não é? Que alguém que vive na sua cidade ou próximo à sua cidade desenvolveu um determinado estudo, por que não você procurar o telefone dessa pessoa? Hoje é tão fácil com Facebook, Google, etc., trocar figurinhas com essa pessoa, até mesmo conversar com esse autor e, né, utilizar todo esse cabedal de informação, tanto escrito como trocado aí via mensagens, utilizar na revisão de literatura do seu trabalho. Nada mal, não é verdade? Os objetivos da revisão de literatura, então, são determinação do estado da arte. O que é o estado da arte? O que há de mais contemporâneo, o que há de mais moderno com relação a determinado tema. Estabelecer, então, essa revisão teórica, também a revisão empírica ou revisão histórica. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas? Vamos lá, então. O estado da arte, como eu acabei de comentar, procura mostrar o que já se sabe sobre o tema. E aqui eu lembro mais uma vez, pessoal, daqueles temas dinâmicos, né? Como tecnologia da informação, áreas temáticas ligadas à internet, a novos estudos de marketing voltado para divulgação, promoção e propaganda via internet, que são áreas que estão borbulhando nos dias de hoje. Certo? Então essas áreas normalmente você não vai conseguir trabalhar com livros, porque os conceitos e os estudos acabam envelhecendo muito rápido. Ou você pode utilizar livros para uma conceituação mais geral e aí utilizar artigos e outros trabalhos científicos para conteúdos mais específicos, né? Então, uma vez que você tenha o conhecimento sobre o estado da arte de uma área temática, você pode vir a identificar, por exemplo, lacunas, né? Na discussão entre autores, você pode identificar espaços que ficaram sem preenchimento, de repente, determinados pontos de vista que não foram discutidos, de repente a discussão acaba seguindo um outro caminho. Por que não você entrar nesse espaço, né? Então, lacunas existentes e onde se encontram os principais entraves teóricos e ou metodológicos, né? A revisão teórica, por sua vez, é a mais comum nos trabalhos de graduação e pós-graduação.
ele insere o problema de pesquisa dentro de um quadro teórico, de um quadro de referência teórica com o intuito de explicá-lo. Então, o problema é que vai definir o conteúdo da revisão de literatura. Veja mais uma vez o ponto que eu coloquei para vocês, a importância do ponto que eu coloquei para vocês. Geralmente acontece quando o problema em estudo é gerado por uma teoria, ou não apenas por uma, mas por várias teorias. Ok? Então esse pano de fundo aí, ele é construído em função da definição, da descrição e estudo do problema. A revisão empírica, nesse perfil de revisão, o pesquisador procura explicar como o problema vem sendo pesquisado do ponto de vista metodológico. Metodológico, sempre que nós ouvimos a palavra metodologia, a gente deve se lembrar de como foi realizado uma determinada pesquisa, buscando assim conhecer os procedimentos normalmente empregados no estudo do problema. Procedimentos, como foi feito, quando foi pesquisado, como foi pesquisado, que tipo de instrumento de levantamento de dados foi utilizado. Né? Os procedimentos que vêm sendo empregados para analisar os resultados, no caso, relatos de generalização, ou seja, você sai de situações específicas, situações pontuais, e busca enquadrar o resultado disso em uma generalização teórica. Sempre importante lembrar que os livros, de uma maneira geral, representam justamente isso, né? Generalizações. E enquadrando, então, no espaço teórico definido na sua revisão de literatura. Finalmente, a revisão histórica. A revisão histórica, como o próprio nome diz, já trabalha com um período de tempo mais longo. E às vezes nem trabalha com o presente propriamente dito, não é? Ele busca recuperar a evolução de um conceito. Então, a evolução histórica, ao invés de trabalhar com ideias provenientes de pesquisadores ou contemporâneos, né, que têm pontos de vista similares ou não, neste momento do tempo, tem um outro objetivo. Ela visa buscar o crescimento desse conhecimento, a evolução desse conhecimento no tempo. E às vezes volta nos primórdios, não é? Nos princípios do estudo de determinada área temática. Então, evolução desse conceito, tema, abordagem ou outros aspectos, descrevendo essa evolução dentro de um quadro teórico de referência que explique os fatores determinantes e as implicações das mudanças. Então, você, enquanto autor de um trabalho de revisão histórica, vai fazendo essa análise evolutiva e vai colocando a sua percepção contemporânea com relação a essa evolução no tempo. Ok? Então, são os 4 objetivos. E qual deles que você vai utilizar? Naturalmente, vai depender do perfil da sua pesquisa. Veja que se você está trabalhando com um artigo do tipo original, empírico, dificilmente você trabalharia com uma revisão histórica. Muito mais provável uma revisão teórica ou empírica. No entanto, se você está trabalhando num artigo de revisão, aí sim a questão histórica pode realmente ser um objetivo importante e necessário, às vezes, para a sua revisão de literatura. Bem, objetivos: verificar as opiniões similares e diferentes a respeito do tema ou de aspectos relacionados ao tema ou do problema de pesquisa. Outro objetivo, não é? Para tornar o processo de revisão de literatura produtivo, você deverá seguir alguns passos básicos.